Universidade do Agro, Uniub, apresenta AgroBand. Olá, muito bom dia! O AgroBand deste domingo já está no ar e hoje nós vamos falar sobre o calor que atinge as plantações da região. Nós estamos em novembro, meados de novembro, já deveríamos estar com as chuvas bem regulares. Muitos produtores estão apostando no fosfogesso como um complemento na correção do solo. Em Araxá, o produtor consegue esse corretivo de forma gratuita por meio da prefeitura. Seminário reuniu especialistas e autoridades para discutirem sobre a importância da preservação de áreas úmidas na cidade. Um dos pontos mais importantes deste seminário é justamente criar uma definição clara do que são as áreas úmidas e como preservá-las. Prepare um cafezinho que o AgroBand está só começando. A edição deste domingo do AgroBand já começa falando da 11ª Semana Internacional do Café, que aconteceu na Expo Minas, em BH. Reuniu produtores de todo o país e compradores de diversas partes do mundo. Tem para todos os gostos, com diversos sabores e aromas. Café mais cítrico, aquele café sem açúcar mesmo, a gente poder sentir toda a diferença do que é um café especial, né? Café de mãe, café de vó, ele também tem o seu valor. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. No ano passado, o país bateu um recorde e recebeu mais de 9 bilhões de dólares só com exportações. Neste ano, o clima não ajudou e a cotação internacional baixou, o que reduziu o resultado das exportações, mas a perspectiva é de recuperação com a nova safra. Esta feira internacional, que acontece até sexta em Belo Horizonte, reúne produtores de café de todo o país e compradores de diversas partes do mundo. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas em 3 dias de evento, que chegou à sua 11ª edição. Mostrando que somos realmente um país extremamente competitivo na produção desse produto, que é basicamente a cara do Brasil, e hoje temos uma qualidade de café superior. Vamos exportar cada vez mais. O crescimento das exportações passa pela produção cada vez mais elaborada dos cafés especiais. Hoje, quase 90% desse tipo de grão produzido no país é exportado e consumido no exterior. Hoje o Brasil já não é percebido mais apenas como um país que produz quantidade, mas sim um país que faz qualidade. Os produtores brasileiros hoje dominam o processo pós-colheita e produzem cafés apresentando perfis sensoriais nunca imaginados de serem produzidos no Brasil. Vamos continuar falando ainda deste assunto, pois compradores de cafés de 8 países estiveram essa semana na cidade de Araxá para conhecer o café produzido na região do Cerrado Mineiro. A expectativa é que novos negócios surjam a partir da visita. O grupo de 12 compradores internacionais da África do Sul, Arábia Saudita, China, Índia, Moçambique, Polônia, Portugal e Rússia visitou fazendas da região. A comitiva, organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em parceria com o Sebrae Minas e a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, pôde acompanhar de perto todo o processo de produção e conhecer os produtores e as práticas que eles adotam em seus negócios. Nós visitamos algumas fazendas aqui da região do Cerrado. Eu já conhecia, já é a segunda vez que eu venho nessa região e muito bom, não é? O Brasil é um país que está na vanguarda a nível de produção de cafés. Na última etapa da visita, o grupo também pôde visitar armazéns do município. Aqui eles conheceram como funciona o processo de armazenagem dos grãos e puderam participar de um cupping, com cafés selecionados. Primeiro, eles vão sentir o cheiro do café, o aroma seco, né? E vão ter as primeiras percepções do que o café tem de potencial. Depois é colocada água quente, espera, né, ficar em infusão por 4 minutos, é a hora que a gente chama de quebrar a crosta, e aí sim começa realmente a provar o café. E são avaliadas 10 características, né? Aroma, sabor, acidez, corpo, né, como está a uniformidade, a finalização do café e a própria nota, né, o que se agradou a ele ou não. A comitiva pôde experimentar cafés produzidos em fazendas de Araxá, Perdizes, Ibiá e Tapira.
Eu tenho andado muito e provei muitos cafés, nenhum deles é ruim, todos são incrivelmente bons. Mas eu não estou interessado no ruim ou no incrivelmente bom. Eu estou interessado no incomum. E alguns cafés que olhamos para comprar são muito incomuns. Eu vou muito nesse tipo de viagem para compras e não compro nada. Eu já comprei café nessa viagem. Acho que a nossa região sempre se destacou pela qualidade e também pela sustentabilidade. E só que esse movimento está se tornando cada vez mais forte. Então a nossa região está trazendo muitas inovações que a gente está sendo o primeiro no mundo a fazer. E isso está trazendo um reconhecimento muito grande, que eu acho que vai trazer muitos negócios para a nossa região. Doçura, chocolate, caramelo. As características do café da região agradaram os compradores internacionais. A expectativa é que isso se reverta agora em negócios. Cafés com as mais diferentes características estão à disposição dos compradores. O principal negócio, de uma atividade como essa, que é feita em parceria com a Apex, Sebrae e produtores da região, é a realização de negócios. É mostrar as diferentes ofertas que temos de café dentro do território. Aqui, nesse movimento, ao longo desses 3 dias, nós ofertamos 90 amostras de café, aproximadamente 90 amostras de café, com diferentes sabores, diferentes gostos ao longo do mundo, para todo mundo. O café do Cerrado Mineiro foi a primeira região do Brasil a conquistar a chancela de indicação geográfica, na modalidade de denominação de origem, concedida pelo INPE. Para os produtores da região, iniciativas como essa valorizam o produto. Para nós, produtores da região de Araxá, é uma oportunidade única estar recebendo compradores, importadores, torrefadores de cafés de diversas regiões do mundo, regiões tradicionais da Europa. Com certeza já saiu negócios e com certeza o mercado vai dar muito mais possibilidades para nós aqui da região. E que bons negócios sejam fechados, com o café do Cerrado Mineiro, que é uma delícia. O Agroband faz uma pausa rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente continua falando do café aqui no nosso programa. Fique por aí, já estou de volta. Eu passei grande parte da minha vida mostrando a força dessa terra. Cada vez mais é preciso valorizar a arte que faz desse nosso país uma potência mundial no agro. Não tenha medo de sujar as mãos de terra. Está na hora de ser agro e ser Uniub, uma universidade de verdade que há 75 anos transforma vidas. Hoje em dia não dá para ficar sem internet, muito menos utilizar qualquer uma. Que tal uma conexão que nunca vai te deixar na mão? Flylink, tecnologia de fibra ótica que garante internet rápida e estável. Atendimento 24 horas, mais segurança e tranquilidade. Suporte técnico em qualquer momento. Eficiência e qualidade que trazem sofisticação ao cliente. Sua escolha ideal, Flylink, você conectado assim como eu. Entre em contato e use a melhor internet de Uberlândia e região. Grátis, vem que a gente agiliza. O Zema.com facilita. Pode retirar na loja, acredita. O Zema.com facilita. O Agroband já está de volta e claro que a gente vai continuar falando de café. Porém, com esse calorão, a plantação do grão está sofrendo. As folhas estão com a chamada escaldadura. Entenda nesta reportagem. Que está calor, todo mundo sabe. O alerta destaca os riscos para a saúde, mas também é importante considerar os impactos negativos que o fenômeno pode causar na atividade agrícola. O município de Araguari é destaque por ter muita plantação de café e por aqui as plantas estão sofrendo com a escaldadura. Sérgio é agrônomo e cafeicultor e, segundo ele, mesmo com a irrigação, os impactos por conta dessa onda de calor são fortes. Então, agora, o que não é normal, nós estamos em novembro, meados de novembro, já deveríamos estar com as chuvas bem regulares, Então, normalmente a gente não estaria irrigando.
E com esse clima, né, com esse tempo seco desse jeito e esse sol muito forte, a lavoura tem uma perda de água muito grande, justamente no momento onde ela está começando a desenvolver os grãos da safra que vem. Com isso, a gente pode ver aqui folhas que estão secando, né? São folhas que a planta já está abortando, né? Porque ela não tem água suficiente. A gente não consegue mensurar, mas a gente pode ter perdas muito grandes, que esse grão agora deixa de ser abastecido com água e nutrientes e ao longo de dezembro e janeiro ele pode vir a cair, né? Ser abortado e não ser colhido depois da safra. Na propriedade dele são cultivadas 18 variedades de café. Além da venda do grão, ele fornece sementes para viveiros da região. Boa parte dessa lavoura, né, eu tenho aqui 18 cultivares diferentes, né? E essas cultivares, a semente que eu utilizei para fazer essa planta, ela tem uma origem genética comprovada, tudo direitinho, dos órgãos de pesquisa, né, federais. E desde o início, desde a semente, desde a muda, ela é conduzida para se fazer um campo de semente. Então, boa parte da minha lavoura é direcionada à produção de sementes de café. E até mesmo as sementes ficam prejudicadas com esse calorão. Como a planta tem problemas no desenvolvimento do fruto, né? Que é o que a gente está vendo aqui, que a planta está estressada, então ela está pensando seriamente se ela vai continuar com esse tanto de fruto ou não, ou enfim, se ela vai abortar a parte. Ela está num processo onde ela está prejudicando o fruto. Ela não está dando a ele tudo que ele precisa para pleno desenvolvimento. Mas qual a causa desse calor? Quem explica é o climatologista Rui Brandos Reis. Uma grande massa de ar quente atua no estado de Minas Gerais desde a última sexta-feira. E essa massa de ar quente é que faz um bloqueio à chegada de frentes frias. Podemos observar na imagem satélite que o sol predomina praticamente todos os municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e na região oeste. E os modelos de previsão estão mostrando que as temperaturas deverão se manter elevadas, não só hoje, mas também nos próximos dias. Então vamos ter aí uma semana com muito calor em todas as regiões do estado, mas com condições favoráveis a chuvas isoladas no Triângulo Mineiro, chuvas típicas da época do ano, a partir da tarde de quarta-feira. E com tanto grão armazenado da última safra de café, como vai ser a próxima? Eu, particularmente, né, que o mercado de café ninguém consegue decifrar, é impossível, mas eu, particularmente, não acredito em grandes melhoras. Porque nós temos um estoque bastante grande agora, o estoque de passagem no final do ano vai ser bastante significativo, então o exportador, o mercado vai trabalhar com isso, que tem café à disposição para atender o mercado. Então, embora a safra seja menor, ela não é tão pequena. E aí o mercado, se reagir, vai ser muito pouco, eu acho. O calorão continua e não para por aí não. Nas feiras, o preço dos alimentos nas alturas. O motivo está ligado ao calor. Vejam. Tomate, jiló, batata, quiabo e outros alimentos tiveram alterações nos preços nos últimos dias, segundo os consumidores. Está muito caro, né? Todos os alimentos aumentou, principalmente as frutas também, né? É difícil. Já o preço do milho se mantém estável, pelo menos por enquanto, segundo o comerciante presidente da Associação de Feirantes de Uberaba, Cláudio Luiz. O milho, no caso, por exemplo, que é o produto que eu trabalho, ele está estável, né, mas com a tendência de alta e vai ser uma alta muito grande, entendeu? Por causa justamente do calor e a escassez do produto. Assim, está um pouco elevado, né, os preços, mas ainda dá para comprar, ainda dá para consumir ainda, né? A gente vai procurando preço melhor e tudo. Eu compro o que eu gosto e o que é bom para a saúde. Às vezes tem coisa que a gente não tem que estar em busca de preço, mas sim da qualidade. Porque não é fácil cuidar de uma plantação nessa época. A gente tem que adaptar. E aí o que eu faço? Eu vou substituindo pelas verduras e as frutas que vão estando da época, né? Infelizmente a gente tem que repassar para o consumidor, porque a gente não tem como trabalhar sem prover renda, né? Porque a gente tem funcionário para pagar, tem os compromissos da gente que a gente tem que honrar.
Além da elevação da temperatura e a alta dos preços de alguns alimentos, o cliente deve se preocupar com outra questão muito importante: o prazo para consumir o produto adquirido. Frutas, hortifruti, folhas, o que é o recomendável? É as pessoas pegarem e fazer suas compras mais a miúda, né, de quantidades assim até um pouco menor, né, para poder estar tendo como acondicionar esses produtos na geladeira ou que seja em câmaras frias, alguns produtos que resistem ao freezer, né, para poder ter um produto de qualidade em casa, né, para poder estar servindo para os seus familiares. Ainda falando desse clima quente, um seminário em Uberlândia reuniu especialistas e autoridades para discutirem sobre a importância da preservação de áreas úmidas na cidade. O encontro, que aconteceu na UFO Campus Santa Mônica, reuniu diversos especialistas no tema. Segundo os estudos da própria universidade, o Triângulo Mineiro tem a maior área úmida de Minas Gerais e preservar esse ecossistema é o grande desafio. Uma importância singular, estratégica, que é a nossa segurança hídrica. Por quê? Porque elas abastecem mais de 1 milhão de habitantes, seja a população de Uberaba, de Uberlândia, de Tuiutaba, um breve exemplo. Então é muito importante, é o nosso futuro que está em jogo a partir dessa gestão sustentável. Além da preservação, o seminário também trouxe o que há de mais inovador na legislação de preservação de áreas úmidas no Brasil. O desafio é nós aperfeiçoarmos esses mecanismos de proteção. Por quê? Porque as áreas úmidas, elas têm várias fitofisionomias e várias tipologias. Então a legislação às vezes não chega na minúcia de descrever todas essas espécies. Então, o grande desafio é que a gente unifique essa nomenclatura e trate tudo isso como espaço legalmente protegido. Representantes do IBAMA também estiveram presentes e destacaram o trabalho de fiscalização feito pelos agentes e que contribui para conter o avanço da destruição das áreas úmidas do estado. Primeira coisa é a gente conhecer ainda mais, né, esses ecossistemas. Então, entender que são áreas prioritárias para a conservação. Um dos pontos mais importantes deste seminário é justamente criar uma definição clara do que são as áreas úmidas e como preservá-las. Por isso, os representantes da UF e do Ministério Público trouxeram especialistas no assunto. A área úmida é aquela área onde você tem a presença da água, né, pelo menos um período, ela vai ser rasa, pode ser salgada, pode ser doce, saloba, né? E isso daí, então, ela tem toda uma característica que reflete nos seus organismos, nas plantas e outros organismos. Então, este é um momento importantíssimo para que nós traçamos uma política, um desenho baseado no conhecimento científico para poder traçar essas políticas de conservação, por exemplo. Um seminário com um tema muito importante, não só aqui para a cidade de Uberlândia, mas para cidades vizinhas também. O Agroband agora te convida a conhecer a Universidade do Agro Uniub, o campo ideal para o cultivo de conhecimento no mercado que move a economia do Brasil. Um projeto que já nasce com 75 anos de história e mais de 200 cidades do Brasil, com cursos presenciais, semipresenciais e EAD. São cursos certificados pelo MEC. Aprenda com quem é referência no mercado com cursos a partir de R$ 99,00 na primeira Universidade Agro do Brasil. O grande José Hamilton tem um recado para você. Eu passei grande parte da minha vida mostrando a força dessa terra. Cada vez mais é preciso valorizar a arte que faz desse nosso país uma potência mundial no agro. Não tenha medo de sujar as mãos de terra. Está na hora de ser agro e ser Uniub. Uma universidade de verdade que há 75 anos transforma vidas. Essa é a Universidade do Agro Uniub, essa eu garanto, e ó, com parcelinhas que cabe no bolso. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho o Agroband está de volta, não sai daí não.
A Ortovel Ford tem o melhor negócio em picapes do Brasil. Nova Ranger. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Uma verdadeira revolução no segmento. Maverick, esportiva, versátil, conectada e com performance surpreendente. F-150, a maior picape do mundo, agora no Brasil. Imponente, robusta e icônica. Ortovel Ford Uberlândia. O melhor negócio em picapes do Brasil. BR-050, esquina com a Avenida Afonso Pena. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Eu passei grande parte da minha vida mostrando a força dessa terra. Cada vez mais é preciso valorizar a arte que faz desse nosso país uma potência mundial no ar. Não tenha medo de sujar as mãos de terra. Está na hora de ser agro e ser Uniub, uma universidade de verdade que há 75 anos transforma vidas. O Agroband já está de volta para falar que muitos produtores da região de Araxá estão apostando no fosfogesso como um complemento na correção do solo. Um programa da Secretaria de Agricultura do município, inclusive, incentiva o uso do produto e facilita o acesso a eles em pequenas propriedades rurais ou em áreas arrendadas. O produtor rural Vinícius Curvinel acabou de plantar soja nesta propriedade que fica no município de Araxá. Ele está otimista em relação a esta safra. A expectativa é muito boa. Nós viemos de um ano muito desafiador de questão de preço. A gente fez uns custos altos e não tivemos valor na hora da venda, bem apertado. A expectativa de produção muito boa e a esperança é que o preço não caia muito. Apesar do otimismo, o produtor rural está de olho em especial no regime de chuvas, o que, na opinião dele, pode ser um problema daqui para frente. Já tem 4 dias sem chuva, mais vários dias, até dia 18, dia 19, e é um desafio muito grande. O que deixa o produtor um pouco menos preocupado é que ele aplicou o fosfogesso nessa área. A maior vantagem dele é a questão que o cálcio que ele tem, ele é bem móvel no solo, ele percola bem mais do que o do calcário. Nisso ele consegue neutralizar mais o alumínio na profundidade. Ele a gente fala que é um condicionador de solo. Você tendo menos alumínio, uma condição melhor de profundidade no solo, você vai fazer as raízes descer mais. Aí vendo num ano com ruim de chuva, com esses desafios, esses veranicos que a gente vai tendo, você tem uma planta com a raiz mais profunda, vai conseguir absorver mais água e aguenta mais. A gente está falando da experiência do Vinícius em relação à soja, só que em outras culturas e até na passagem o fosfogesso pode fazer a diferença, né, Vinícius? Ah, não, com certeza. Principalmente que a gente está acostumado com pastagem com menos correção, menos investimento. Quando você coloca o gesso, você vai acrescentar enxofre, cálcio, você melhora muito, você vai ter uma pastagem mais duradoura e mais nutritiva para o animal. Você falou, inclusive, o pessoal perto aqui já usou café também, quais outros culturas? Café, até em outras frutíferas, várias coisas, usa bastante. Isso dá um reflexo depois na produtividade mesmo, essa questão da água que vem com mais facilidade, dá um reflexo na pastagem também e na produtividade? Com certeza, que você, igual neutralizando o alumínio nas profundidades, deixando a raiz crescer mais, você vai ter uma produção maior, uma segurança maior, igual dando os veranicos que está prevendo esse ano, que vai ser um desafio muito grande. Você tendo uma raiz mais profunda, sua segurança é muito maior. E apostar no fosfogesso vai no caminho bom aí. Com certeza. Esta também é a opinião dos especialistas, que sugerem a análise de solo para a verificação da quantidade do produto a ser aplicado. A recomendação geralmente é, via de regra, em torno de 1.800 a 2.000 kg por hectare. Isso levando em consideração a análise do solo, uma vez que talvez esse solo tenha sido corrigido anteriormente com gesso, que vai determinar essa quantidade.
Mas de cultura para cultura não tem diferenciação nas quantidades aplicadas por hectare, não. O fosfogesso começa a agir a partir de 30 dias. Ele tem uma ação mais profunda em relação, por exemplo, ao calcário. Em Araxá, o produtor consegue esse corretivo de forma gratuita por meio da prefeitura. O programa Fosfogesso é voltado para pequenas propriedades rurais ou áreas arrendadas. O secretário de Agricultura conta que a ação é realizada por meio de um convênio. A gente estipulou até 40 toneladas por produtor. Às vezes o produtor precisa de 10 toneladas só, às vezes de 15, de 20, mas até 40 por propriedade. As inscrições são feitas por meio da própria secretaria. O produtor recebe o corretivo, mas tem que ir buscar. Neste ano serão distribuídas 10 mil toneladas do gesso agrícola para cerca de 280 produtores rurais. Para você ter uma ideia, o ano passado, esse projeto começou o ano passado. O ano passado, de 10 mil toneladas, foram retiradas apenas 7.800 toneladas. Esse ano já estamos quase atingindo 10 mil toneladas, que é o total que a gente tem para recolher. Tá aí uma oportunidade para os agricultores da região utilizarem então o fosfogesso como a correção do solo. A gente vê aí o preço de tudo lá nas alturas, né? Inclusive dos fertilizantes, talvez seja uma solução mais em conta utilizar o fosfogesso. Mudando um pouquinho de assunto, um programa de aceleração de negócios vai trazer oportunidade de projetos de várias áreas de inovação, entre elas a do agronegócio. Entenda na reportagem de Carlos Vilela. GrowBio é o programa que define e justifica a parceria da Biominas com o Sebrae Minas para aceleração de negócios em bio que desenvolvam tecnologias inovadoras. Esta etapa em específico para as áreas de saúde humana e animal, meio ambiente e agro. A proposta é selecionar 15 empresas e startups de Minas que tenham soluções inovadoras, que serão beneficiadas com orientações e apoio especializado por 6 meses. As inscrições vão até o dia 20 de novembro. A gente tem um formulário de inscrição online, a gente tem uma landing page do programa, é só colocar GrowBio 2024 nas páginas de busca, a gente consegue encontrar. E aí as regras do edital estão todas colocadas também na nossa landing page. E aí a gente tem um formulário de inscrição, análise de elegibilidade, que são os critérios mínimos de participação, ou seja, uma startup que esteja em Minas, que tenha as condições de participação necessárias, equipe dedicada. E aí depois da elegibilidade a gente tem critérios classificatórios. A gente vai avaliar por meio desse formulário capacidade de desenvolvimento da solução, a tecnologia, a equipe, a motivação para participar. A gente também tem uma etapa complementar de entrevistas online e aí sim, né, de todos os inscritos, a gente chega nos 15 selecionados para começar o programa conosco. Em Uberlândia, a oportunidade corresponde à vocação da cidade para projetos de inovação no setor agro. Empresas e startups selecionadas vão ser acompanhadas e orientadas nos empreendimentos na área no ano de 2024, sem nenhum custo. Sabendo dessa vocação do agro para meio ambiente muito forte que a região tem, então estamos aqui para divulgar o programa para as pessoas interessadas. Vamos também ter outros eventos online para quem não puder participar hoje, mas a gente sabendo dessa vocação está aqui para poder entender um pouquinho mais a demanda, conhecer os projetos para poder convidá-los a participar. Se tem orientação nas áreas específicas dos empreendimentos, tem na gestão dos negócios também. Parte que toca ao Sebrae Minas na parceria. Afinal, são empreendimentos que a cada dia conquistam destaque no mercado que não para de crescer. A gente sabe que o agro, tanto na saúde animal quanto na saúde vegetal, ele necessita de inovação, de novas tecnologias, para ele produzir numa menor área, para ele produzir em maior escala e também em maior volume e, por consequência, ter melhores resultados. Então, a partir do momento que a gente trabalha a inovação, a tecnologia, desenvolvendo novas soluções, a gente é mais eficiente, mais produtivo e, por consequência, também mais sustentável. Nosso programa já está terminando, mas antes eu tenho um recadinho para você. Amanhã tem palestra gratuita em Uberlândia com o tema Oportunidades Financeiras para o Agronegócio, Crédito Rural, Crédito de Carbono e Endividamento Rural. O objetivo é aprofundar em tópicos vitais para o agronegócio, é claro, como crédito e endividamento rural, além de explorar o potencial do crédito de carbono. O horário será às 18 horas na rua Juraci Junqueira de Resende, número 100, aqui em Uberlândia, lá no Camaru, na sede do Sindicato Rural. Mais informações, Clube de Benefícios
faeng@faeng.org.br ou pelo telefone DDD 31 97148 7871. Não perca esta oportunidade de fortalecer seus conhecimentos e, claro, a sua rede de contatos, tá certo? O Agroband, então, desta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na versão News amanhã aqui na tela da Band Triângulo. Um grande abraço e até a próxima. Universidade do Agro, Uniub, apresentou Agroband.